Olá, tudo bem com vocês? Nós iniciamos agora o nosso quinto estudo, nosso quinto encontro desse programa Refletindo Kardec. Mais uma vez, nesses canais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da cidade de Ponta Grossa. Eu mais uma vez agradeço a Cefam pela oportunidade, pelo espaço de podermos estar juntos estudando e conhecendo a doutrina espírita. Na semana passada, nós comentamos sobre o que Kardec nos traz a respeito da lei divina ou do que Deus espera de nós. E deixamos para a semana a seguinte reflexão: por que estamos aqui? Por que é que estamos neste lugar, nesta família, neste país, nestas condições atuais? Bem, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, quando nós iniciamos nossos estudos pelo Livro dos Espíritos, nós encontramos aqui algumas perguntas feitas por Kardec e respostas trazidas pelos Espíritos que nos informam de que tudo que nós vivemos e que nós enfrentamos tem duas causas bem distintas. Ou são condições criadas por nós nesta existência, ou são condições que nós criamos em existências passadas. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar da justiça das aflições, Kardec separa os temas causas atuais e causas anteriores. Ok. Mas, nesse ponto de vista, as causas, os motivos desses aparentes sofrimentos ou dessas circunstâncias de estarmos aqui ou acolá enfrentando esta ou aquela dificuldade, refletem comportamentos individuais. Eu agi desta forma por conta da lei de ação e reação que se aplica a todos nós. Estou hoje resgatando, tentando de alguma forma consertar algo que eu tenha feito na vivência atual ou numa existência anterior. Mas como se explicar, então, essas situações que acometem coletividades? Nós temos visto nos últimos dias pessoas enfrentando situações da natureza, situações relacionadas a terremoto, a guerra também, né? Influência do homem, desabamentos, não apenas no nosso país, mas em todo o planeta há circunstâncias que por algum motivo nos colocam a pensar, ainda que estudiosos ou pesquisadores dentro da filosofia espírita. Por que é que essas pessoas estão reunidas nesses lugares? Por que é que nós estamos no nosso núcleo familiar? Por que estamos nesta cidade, nesse país, enfrentando dentro de um grupo determinadas situações, se nós temos débitos relacionados a condutas individuais? Estariam aí reunidas exatamente pessoas que têm os mesmos débitos para quitar? Pessoas que temos as mesmas obrigações do passado naquele momento, naquela situação, de forma muito igual e por isso resgatamos da mesma forma? Hoje nós vamos buscar um texto do livro Obras Póstumas. Bastante interessante o estudo dessa obra também. E no item As Expiações Coletivas. Allan Kardec vai fazer justamente essa pergunta que nós trouxemos aqui, no sentido de se temos uma explicação para sofrimentos individuais, como então compreender os sofrimentos coletivos, né? Essas expiações coletivas, como ele coloca aqui. E a mensagem é trazida por um espírito que se identifica como Clélia Duplantier, né? E nesta mensagem desse espírito, ela fala sobre as questões individuais e sobre as questões coletivas nos seguintes termos: podem aplicar-se sem medo de errar as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Há faltas do indivíduo, as da família, as da nação. E cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. Esse espírito vai colocar ainda
mais adiante, nos próximos parágrafos, de que as nossas obrigações do passado, os nossos compromissos do passado, eles podem se dividir nessa forma: compromissos individuais, compromissos familiares e compromissos ligados à coletividade. Então, nós temos aqui, como diz o Espírito, distintos 3 planos de obrigações: o individual, né? O de si mesmo, o de membro de uma família e de um cidadão, o de pertencente a alguma sociedade. E aí o Espírito diz que quando há esses resgates coletivos, estamos, portanto, tratando de débitos relacionados a um grande grupo. Ou seja, eu resgato os meus débitos dentro das minhas situações, da minha vida, das minhas provações individuais. A minha família estará resgatando um débito relativo à nossa provação enquanto família. A nossa sociedade, o nosso grupo de pessoas, o nosso país, enfim, estaremos resgatando débitos ligados à nossa condição de cidadãos, de coletividade. Bom, vamos lá ao que Kardec diz mais adiante. Ele faz um longo comentário sobre essa condição, sobre essa explicação do Espírito, mas é fundamental a gente compreender isso para poder, em seguida, trazer o exemplo dentro das nossas vidas, poder observar as nossas vidas sobre o ponto de vista do que nos diz Allan Kardec, nos diz a doutrina espírita. Então, Kardec vai dizer assim: a humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e de gerações que constituem as existências coletivas. Então, ele diz assim: nós temos várias individualidades, que somos cada uma das nossas encarnações, e temos as gerações, que são grupos de espíritos que trazem débitos do passado muito similares. Umas e outras avançam, diz Kardec, na senda do progresso, por variadas fases de provações, que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. Nós falamos há alguns programas sobre a nossa condição ou nossa responsabilidade pelo nosso progresso e pelo progresso daqueles que convivem conosco, da coletividade. E vejo mais uma vez, Kardec volta a esse tema, o da solidariedade das obrigações. Não apenas em termos individual nós temos as nossas responsabilidades, mas temos-las também em relação à coletividade. Se há um mal, se há alguém praticando o mal e nós de alguma forma nos aproveitamos deste mal, estamos junto com aquela pessoa contraindo débitos. Olha que interessante para nós observarmos com o que nós compactuamos. E aí Kardec vai falar nesse item sobre a necessidade de nós conseguirmos enfrentar essas dificuldades, de nós conseguirmos identificar o que é que realmente precisa ser combatido, qual é o mal que precisa ser combatido e de que forma nós vamos combater esse mal. Bem, ele diz assim: ora, como as gerações se compõem dos indivíduos que já viveram nas gerações precedentes, segue-se que o progresso delas é resultante do progresso dos indivíduos. Exatamente o que vimos nos estudos anteriores. À medida que cada um de nós vai se melhorando, toda uma geração vai se melhorando. Mas é claro que há muitos débitos que precisam ser resgatados por essas coletividades. Por aí se explicam situações que envolvem, por exemplo, acidentes com uma família toda, essas situações de terremoto, situações de sofrimento que reúnem de alguma forma um grupo, uma coletividade, grande ou pequena, em que todos esses indivíduos estão naquele momento resgatando débitos ou, de alguma forma, quitando com as suas obrigações do passado. Não pensemos que, se há uma má administração e nós de alguma forma nos aproveitamos disso, estamos falando em qualquer nível governamental, qualquer nível administrativo, até mesmo familiar, se nós nos aproveitamos daquilo de alguma forma, estamos juntos nessa coletividade abraçando o mesmo débito.
Vejamos que isso nos impede de sermos omissos diante de certas situações que, bom, mas não sou eu que estou fazendo, é o fulano. Isso está de alguma forma trazendo algum benefício para mim? Eu estou me comprometendo ou permitindo que o mal seja feito e não estou fazendo nada, estou ficando silente diante dessa situação? Eu posso, nessa condição, estar assumindo alguma responsabilidade junto com aquele grupo. Por isso, a reflexão da semana foi: por que é que eu fui colocado nesse lugar, nessa família, nesse país? E aí a nossa resposta: para, através dos nossos comportamentos positivos, das nossas atitudes, exemplos no bem, podemos de alguma forma auxiliar essa coletividade. Não nos furtaremos, não fugiremos das nossas obrigações. Teremos que enfrentar as situações difíceis se elas estiverem no nosso roteiro, no nosso planejamento da reencarnação. Mas como nós vamos enfrentar, de que forma nós nos portaremos diante do mal, diante do equívoco, servirá para transformar essas gerações. Então, à medida que eu me transformo, eu ajudo a transformar as demais pessoas, as gerações, e eliminar essas expiações coletivas, ou pelo menos diminuir os seus efeitos. Por isso, a nossa responsabilidade em observarmos o que acontece à nossa volta. Por que que Deus me colocou aqui? Por que que Deus me permitiu conhecer a doutrina espírita? Por que que Deus me trouxe a consciência sobre as minhas responsabilidades? Porque além de espiar os meus débitos, de resolver as minhas dívidas, preciso, de alguma forma, auxiliar no progresso maior. Bom, aí Kardec faz uma pergunta. Como se poderia provar, então, exemplificativamente, que eu já vivi na Idade Média, por exemplo, e que voltarei a tomar parte nos acontecimentos que se produzirão na sucessão dos tempos? Basicamente, a pergunta é: se eu estou, então, expiando um débito coletivo, se é uma expiação coletiva, se são as minhas responsabilidades do passado, por que é que eu não lembro? Como é que pode se provar que o que eu estou enfrentando hoje realmente tem uma ligação com o passado? Não seria mais fácil que a gente soubesse por que é que está quitando o débito? É justo o esquecimento do passado? Essa é a reflexão da nossa semana. Espero você aqui na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Vamos refletir sobre esse tema, refletir Kardec nas nossas vidas. Aguardo você na próxima sexta-feira, uma semana de muita paz, que Deus esteja conosco. Tchau!